Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, ela defende com muita força os 70 primeiros capítulos da Bíblia em que está a lei de Deus, são 10 mandamentos. Porque a gente crê que a lei de Deus, que são 10 mandamentos, é o único fundamento capaz de fazer face a tudo que há de errado sendo ensinado por pregadores cristãos e por filósofos ateus. Então a gente vê que tanto Nero como Nietzsche têm feito muito mal à sociedade. Então a gente não tem muito a ver com Nietzsche, a gente vai no futuro próximo começar a comentar o que pode acontecer, quer dizer, o que está acontecendo com a sociedade, com a família, com relação a essa transvaloração de Nietzsche, essa loucura toda, que a gente já está vendo acontecer na nossa frente. Mas o cristianismo não tem a menor autoridade para falar de nada, porque os nossos pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, há 2000 anos, sobem ao púlpito para falar mal da lei de Deus. E lá é mais no final desse vídeo, eu vou dizer algumas coisas que eles falam no nome do apóstolo Paulo contra a lei de Deus. E que o maligno, a serpente, lá no jardim do Éden, apenas uma única vez, em um único contexto, induziu nossos pais a desobedecer a lei de Deus. E olha o que deu. Foi a coisa mais triste que aconteceu para toda a humanidade. Agora Paulo faz isso com toda a liberdade. Vejamos só. O que eu trago hoje é o seguinte, é o princípio de que mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Nero, com o espírito do maligno. Isso se deve ao fato de eu haver desvendado o livro de Apocalipse e de Daniel. Quer dizer, o desvendamento desses livros é muito importante. O livro do profeta Daniel é um livro que não faz parte do livro dos profetas judaicos. Por quê? Porque o livro do profeta Daniel foi escrito por anjos. Ele não foi escrito por um homem que teve vida. Foi um homem que fez parte da história de Israel. Tanto assim que ele chama de escritos. Então, o que acontece? Se você for na Wikipédia, você vai verificar isso. Que realmente Daniel é um homem da sabedoria. Em que realmente ele representa o homem da sabedoria em todas as civilizações. Então, vejamos só, é um livro escrito por anjos, onde Deus se manifesta da maneira mais sábia e linda, e há muita esperança. Mas eu já vou te adiantando uma coisa, nós estamos a 700 anos do fim, um pouco mais, um pouco menos. Acredito que um pouco mais. Meus vídeos aqui, eu tenho muito vídeo sobre isso. Eu tenho uma playlist só sobre o desvendamento do livro do profeta Daniel. Então vejamos só. Hoje eu trago uma prova que está em Atos dos Apóstolos, de que Nero, que foi um imperador romano, Nero ele foi um cara muito mau. Mas eu te pergunto, as maldades de Nero podiam ser evitadas? Eram proféticas. Se Nero não fizesse, outro fazia. Eu não estou inocentando Nero, mas Nero agiu em nome do Império Romano com o espírito do maligno. E é isso que nós temos 60% aproximadamente de todo o Novo Testamento, que é onde os nossos pregadores, teólogos e escritores cristãos dão muita atenção, são essas adulterações promovidas por Nero. Vamos ver um exemplinho aqui, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 18 a 23. Vejamos só um texto emblemático para dizer, é assim que Nero engana nossos pregadores, teólogos e escritores cristãos. Há 2000 anos. Até o pessoal da patrística foi enganado. Tanto foi enganado que preparou o cristianismo para, no século IV, embarcar no Império Romano. Nos braços do Império Romano. Cair nos braços do Império Romano. Vejamos então o que diz o texto aqui. Aqui se trata do seguinte. Paulo, isso é tudo mentira. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos, de 16:6 em diante, é tudo mentira. É tudo escrito por Nero. Vá na Wikipédia que vão dizer para você que aquilo ali é um documento à parte que nunca foi o livro de Atos dos Apóstolos, colocado por alguém depois. Qual é a grande evidência? Um monte de palhaçada que trata lá, a respeito de Paulo,
glorificando Paulo, preparando o herói para substituir Jesus. Foi Nero que fez? Foi. Se ele não fizesse, outro faria, porque é profético. Mas vejamos só. E uma dessas grosserias eu trago para você ver hoje aqui. Vejamos só. Toda essa parte de Atos 16, 6 até 28, 31 é tudo palhaçada e adulteração. Tem palhaçada que a gente dá vontade de rir de tanta besteira. Essa aqui é uma delas. Paulo tinha ido pagar um voto, e não era bem um voto, que ele não fez voto, era uma coisa fajuta, porque o apóstolo Tiago, desenhado como um crápula, como uma pessoa sem nenhum valor, desenhado por Nero, disse, olha, nós estamos com medo desses judeus aí acharem que Paulo ataca a lei de Deus. Paulo não ataca, não. Paulo, você finge que tem um voto aí para cumprir, se junta com esses homens e vai lá. E lá ele foi pego. Foi descoberto entre os judeus lá da Ásia que ele realmente se tornou o rei da Ásia. Naquela tal escola de Tirano, que ele realmente deu aula lá por 2 anos, a escola de Tirano é mais uma gozação de Nero para mostrar a tirania dele sobre os seres humanos por 2000 anos. Felizmente, os primeiros 350 anos houve cristianismo. Por quê? Porque as cartas de Paulo não tinham se espalhado, o cristianismo não tinha sido oficializado como foi em 380. Então, vejamos só. Isso aqui é uma palhaçada e ninguém descobre. Meu Deus do céu. Quem confiar no abominável da desolação, que nada mais é do que Nero, representante do Império Romano com o rosto do apóstolo Paulo e espírito maligno, então quem confiar nele vai cair. Por isso, saia dessa. Quando o sujeito subir ao púlpito para falar de Paulo, sai da igreja, porque ele vai falar besteira. Eu vou mostrar no final algumas frases de Paulo contra a lei de Deus. Em nome da serpente, claro. Ele está falando em nome e com o poder da serpente. Mas é Paulo? Não, é Nero. Vamos lá. Então, Paulo foi preso e os judeus fizeram lá, os judeus fizeram um motim contra ele. E ele foi preso. Agora, preso numa fortaleza em Jerusalém, ele tinha que mandar para a fortaleza maior. Para a fortaleza maior, que era a fortaleza central, uma cidade construída para ser uma fortaleza. Então, vejamos só. Aqui o negócio era forte. Inclusive, era lá que ficava a guarda imperial. Cesareia. Diz o seguinte. Então, o sobrinho de Paulo foi avisar que havia um motim de 40 judeus querendo matar Paulo. Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para falar. Ora, o rapaz chegou lá, foi ao centurião, o centurião falou com o comandante e, obviamente, alguma coisa que já tinha acontecido, que já tinha sido falada a Paulo. Ou seja, o menino chegou, entrou na fortaleza, falou com Paulo e Paulo mandou o menino para o centurião. Normalmente, quem guarda preso é carcereiro, mas lá é centurião. Autoridade máxima, exceto por ser o comandante. Se um dos centuriões pudesse ser o comandante. Então, para guardar Paulo, era preciso que fosse um pessoal muito especial. Não podia ser um carcereiro qualquer. Tinha que ser um centurião. Então, esse era um prisioneiro muito especial. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresente Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. Estão
preparados agora, esperando que prometas atender-lhe o pedido, ou seja, de levar Paulo para o Sinédrio. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões. Ordenou-lhe: preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 da noite. Vamos comentar? Eu acho que assim, comentando, fica melhor. Lendo depois comentar. Vamos ver. Perceba que o sobrinho de Paulo chegou lá, se dirigiu diretamente a Paulo dentro de uma fortaleza romana. E Paulo o enviou para que ele falasse com o centurião, que estava nas vezes de um carcereiro, que seria remetido a um comandante dos centuriões para que tomasse conhecimento desse motim. Então vejamos só. Aliás, quando o rapaz foi conduzido, está dizendo uma coisa bem interessante aqui no versículo 19. O comandante tomou o rapaz pela mão e disse: quanta gentileza dentro de uma fortaleza romana nos tempos de Nero. Isso aqui é palhaçada. Isso aqui é para idiotizar pregadores, teólogos, escritores cristãos. Por isso não acredite neles. Agora veja bem, o menino chegou e disse: olha, seu comandante, não se deixe convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada. Que menino sabe? Lá na frente, o comandante despediu o rapaz e recomendou: não diga nada a ninguém. Ou seja, o comandante da fortaleza romana de Nero era alguém tão gentil desse jeito e tinha uma relação com os prisioneiros tão especial. Isso é palhaçada. Agora vejamos só. O que chega a ser mais interessante aqui agora é o versículo 23. Isso aqui é para o cara morrer de rir. Se você não se segurar, você ri. Imagina esse cenário. O cara que não tinha nenhuma acusação contra ele era apenas uma firula religiosa que os tribunais mais inferiores de todos do Império Romano jamais iriam julgar qualquer coisa. Simplesmente mandava sair. Mas aconteceu nesse texto adulterado aí. Vejamos só. Então ele chamou 2 dos seus centuriões, o comandante, ordenou-lhes que preparassem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, que era a elite. O lanceiro era a elite, era o sniper. 200, a fim de irem para Cesareia essa noite, às 9 horas. Quer dizer, para a segurança ser maior, teria que sair à noite, para que a segurança de Paulo pode ir a cavalo. Gente, o que eu quero dizer é assim, isso aqui é palhaçada. Você tem que pisar em cima desse lixo. Isso aqui não é palavra de Deus coisa nenhuma, isso é lixo. Isso é lixo. Isso é lixo produzido por Nero com o espírito do maligno para idiotizar pregadores, teólogos, escritores cristãos por 2000 anos. Essa idiotização começou lá na patrística. Porque quando chegou no ano 350, 380 por aí, o cristianismo caiu nos braços do Império Romano e está aí até hoje. Gente, eu quero dizer para você uma coisa. Eu desvendei o Apocalipse com 2 revelações divinas específicas. Por que para desvendar o Apocalipse precisou de 2 revelações específicas? Porque 60% do livro do Apocalipse foi escrito pelo maligno, com as mãos de Nero, seus assessores, sofistas, homens do mal, da mentira, especialistas nesse ramo. Então, o que acontece?
Também desvendei Daniel. Como eu digo para você, é um livro escrito por anjos, porque ninguém conhece aquilo a não ser Deus. Também desvendei. Eu convido você a ver meu canal, compartilhar meus vídeos, ver todos os vídeos. Venha, porque se você não vier alto, vem. É aquela história do Nero. Se Nero não fizesse, outro faria. Se Paulo não mostrasse o rosto como abominável da desolação, outro apresentaria. Porque é profético. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Olha o que Paulo ensina. Paulo ensina que nós não estamos debaixo da lei. Aqui está escrito, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, Romanos 6,14. Isso aqui é lixo. E não é um lixo qualquer, é um lixo muito tóxico. Porque a lei de Deus não se toca. O 71º capítulo da Bíblia foi a única Bíblia que a humanidade conheceu em milhões de anos. É um mito sumério muito antigo. O que foi que o abominável fez? Pisou com os cascos de bisão, sei lá, arrebentou com tudo. Mas é a única esperança da humanidade respirar a partir dessa loucura que você vê com os ateus aí. É que eu quero convidar você, vem. Se você teme a Deus, ouve o que eu estou te falando, se você teme a Deus, vem. Vem, protege tua família contra essa loucura que está aí. Paulo já destruiu o processo civilizatório da humanidade, agora é Nietzsche. Os dois juntos ninguém aguenta. Agora vejamos só, uma outra coisa. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham dar frutos para Deus. Fujam da lei de Deus, porque senão o pecado vai te pegar, vai acabar contigo, você não vai produzir um fruto para Deus. É isso que o maligno está dizendo aqui. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme um novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Aquela coisa que foi escrita lá no Sinai que não vale nada. É isso que o maligno ensina. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você precisa conhecer. É isso que eu digo, você precisa conhecer. O Evangelho de Jesus Cristo, do jeito que eu digo para você, sem todas essas loucuras, sem as 14 cartas de Paulo, porque na verdade também Hebreus é de Paulo. Sem Atos 16:6 em diante. E sem mais da metade do Apocalipse, concentrado entre 8:2 e 19:3. Depois você tira lá o milênio, depois faz umas adaptações e resolve. Tem aqui no meu canal que você tem que tirar, na descrição do meu canal, desse vídeo aqui. Você vai encontrar o que você tem que retirar. Palavra de Deus! Não tem palavra de Deus coisa nenhuma. Quem colocou aquilo ali foi Nero. Toda palavra inspirada. Ele queria que a coisa dele, que a loucura que ele colocou no Apocalipse fosse inspirada. Mas é tudo palhaçada. É tudo palhaçada. Para enganar pregadores, teólogos, cristãos ortodoxos, desde a patrística. Então, o patrístico foi os primeiros anos do cristianismo. Então, vejamos só. Eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Para você julgar comigo. Será que os 10 mandamentos são tão maus assim? Você sabe por que o Estado moderno de direito é o Estado moderno de direito? Porque tem lá certo os 10 mandamentos. Se tirar um, desmorona. Você sabe por que o Estado moderno de direito é o Estado moderno de direito? Porque lá tem certo os 10 mandamentos. Se tirar só um, desmorona. Mas isso não vale para o povo santo? Aqui é um povo santo. É um povo que há 4.900 anos, quer dizer, que por um período de 4.900 anos que vai se completar no século XXVIII, quando acontecer a consumação dos séculos, esse povo que vai sofrer, mas Deus, através de Daniel, fez uma linha disso. Esse povo é meu. Mas vem cá, quem é o povo de Deus? São todas aquelas pessoas que se colocarem diante dele para cumprir a sua lei, para andar na sua lei, desde que o mundo é mundo, desde Adão. Esse período bíblico que a gente chama é de 4.900 anos, que são
que são 49 tempos. Um tempo é um século. Tempos, metade de um tempo, são 350 anos. Então é isso que Daniel desvendado mostra. Mas vamos ver a maldade dos 10 mandamentos, que pregadores, teólogos, escritores cristãos são pagos para subir o púlpito, para dizer, a lei de Deus tem maldição. Não vai nela, não. Ela só é contra nós em tudo. Ou essa lei miserável é contra nós em tudo. Olha, ela tem que ser cravada no madeiro, aquele lixo. Como é que é? Tem que ser cravado no madeiro. O fundamento que está escrito tem que ser gravado no madeiro. Sinai nos escraviza. Sério? Pois quem liberta vocês é Nero, com o espírito do maligno. Vamos ver aqui o que diz. Os 10 mandamentos. Não terás outro Deus diante de mim. O Estado moderno não pôde fazer aqui, receber isso aqui, porque isso aqui é consciência. Não farás para ti ídolos, nenhuma imagem de qualquer coisa. Não te prostrarás diante dele, nem os adorar, nem prestarás culto. Não tomarás em vão o santo nome de Deus. Lembra-te do dia do sábado que Jesus muito bem flexibilizou devido à loucura dos judeus que não podia fazer outra coisa a não ser guardar um sábado. Graças a Deus pelo sábado dos judeus. Porque realmente ele é lei de Deus, temos que descansar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçará qualquer coisa do teu próximo. Reis do 20, 3 a 17. O que você acha? Isso aqui é coisa ruim? Pois é. Os melhores pregadores, teólogos, escritores cristãos em 2000 anos dizem que isso aqui, a força do pecado é isso aqui. Se você andar nesse caminho aqui, o pecado te pega. E se você andar nisso aqui, se você tropeçar numa vírgula, você desobedeceu toda a lei. E sabe o que acontece? Você é maldito. O que é? Nada disso. Deus não é burro. Burro é o maligno, que pensou que nunca ia ser pego. Agora ele foi. Porque Daniel foi desvendado. Agora eu queria dizer para você. Esse personagem, Jesus chama de abominável da desolação. Personagem que é formado com várias partes. Esse monstro de Frankenstein. Ele tem segundo Daniel, ele tem o corpo do Império Romano, o rosto do apóstolo Paulo e o espírito do maligno. Mas o representante do Império Romano é Nero, seus sucessores e assessores. E ele se insurge contra os príncipes dos príncipes, é que diz Daniel, todo mundo pode ler e compreender. Por que ninguém compreende Daniel? Porque quando chega no abominável, não aceita que seja Paulo. E Deus não gosta de quem fale mal da lei dele. Foge dessa. Então, eu convido você para uma experiência. Eu posso falar com você aqui o tanto que eu quiser. Eu posso fazer o máximo do proselitismo para tentar alcançar teu coração. Eu posso fazer o máximo do esforço para alcançar tua consciência. Eu posso te oferecer a verdadeira Bíblia. Porque, na verdade, Jesus está no livro de Gênesis, quando diz que o cetro não se afastará de Judá. Um descendente de Judá é o Messias, é o ungido, é Deus. Mas se você não tomar essa atitude que nasce lá em Gênesis 28, de 11 a 22, tomar a atitude de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, isso te empodera. Isso te empodera. Porque é o rito que Deus manda que a gente cumpra. Você precisa se dirigir a Deus com sinceridade em oração. Tudo que você precisa, tudo que você espera. E você precisa estender sua mão ao seu próximo em compaixão. É isso que é o rito cristão que valeu por mais de 3 bilhões de anos. Que eu estimo que quando vier a humanidade pode ter sido 1 bilhão ou mais. Porque esse mito é assim, você pode rasgar, queimar ele. Ele nunca vai desaparecer. Porque Deus está sempre vigiando pelo ser humano, senão nós já teríamos sido exterminados. A última tentativa de extermínio foi na reforma no ano 1525. Ao redor daquele ano aconteceu uma guerra muito rápida, cruel demais, chamada Guerra dos Camponeses. Em que o próprio Lutero disse, olha, matem esses revoltosos de qualquer jeito, a traição ou de frente.
porque eles vão acabar com a humanidade. E a igreja, que tinha um poder de arma muito forte, o Estado também, e o próprio Lutero saiu comandando isso aí, dizendo, mata todo mundo, senão vai acabar com a humanidade. Isso é Paulo, mas não é Paulo, é o abominável da desolação. Então eu peço que você considere isso aqui. Peço que você entenda que agora nós estamos num período de reconstrução do cristianismo. Não adianta você acreditar ou não, porque se você não acreditar, outro acredita. Isso vai de você zelar pela sua própria consciência, pela sua família, pelo seu futuro, pela sua vida, pela sua alma. Mas, se você não fizer, outro faz. Eu convido você para que a gente possa reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Você deixa um like nesse vídeo, você ative o sininho de notificação, compartilhe com seus amigos e pense nisso. Coloque essa experiência de falar somente a verdade em prática, essa experiência de se dirigir a Deus pessoalmente em oração. Você vai para uma igreja, vai pedir para o cara orar por você. Aquele cara está lá, muitas das vezes, para praticar essas coisas que Paulo manda. Não é Paulo, é abominável da desolação, é Nero. Eu deixo o meu e-mail aqui, para que se você quiser entrar em contato comigo, na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.